Não é segredo para ninguém que um pãozinho no café da manhã se tornou o principal alimento de todo brasileiro. Só que um pão perfeito envolve diversas etapas de produção, o que inclui a seleção da matéria-prima, mistura adequada dos ingredientes, escolha do fermento ideal e química de fermentação do pão. Tudo isso para que a etapa final, que é o momento de assar o pão, seja um sucesso. Nesse trabalho, vamos mostrar todo o processo de criação do pão e explicar todas as reações que envolve esse alimento. Esse trabalho será apresentado pelo Raul, Rebeca, Igor e por mim, Vinícius. Agora, para essa receita, iremos utilizar os seguintes ingredientes: 2 ovos, 1 copo americano de água, 1 copo de leite, 3 colheres de fermento biológico, e tem que ser o biológico, 1 concha de banha ou óleo, preferencialmente banha, meia colher de sal, 7 colheres de açúcar, 6 xícaras de trigo. Com relação ao modo de preparo, então, a gente vai separar uma vasilha grande para toda a receita. Então, primeiro a gente vai bater os ovos em um prato e adicionarmos na vasilha. Depois de ter feito isso, então a gente vai fazer a ativação do fermento. Ou seja, a gente vai misturar ele com leite e água em uma vasilha menor. Após mexer bem, essa mistura ela será adicionada na vasilha maior juntamente com o ovo. Em seguida, então, é colocado os outros ingredientes, como a pitada de sal, todo o açúcar e a banha. Então, a gente vai misturar tudo para ficar bem homogêneo. Após isso, então, chegou a parte da farinha de trigo. E é importante a gente adicionar aos poucos, já que a gente tem que acompanhar a firmeza da massa. Ou seja, primeiro a gente vai colocar 2 xícaras de farinha, depois vai misturar, vai adicionando as outras xícaras, então até a massa ficar bem firme e homogênea. É importante sovar bem essa massa para que a consistência ela fique firme. Então, depois de feito isso, a gente vai tampar a vasilha com um pano e vai deixar a massa descansar por 40 minutos. E depois da espera, então, a massa ela será cortada em 3 pedaços iguais e cilindrada. Depois de cilindrar, então a gente vai enrolar e colocar todos os pedaços em uma forma untada com farinha. Que também vai ficar descansando por 1 hora. Passando o tempo, a gente só vai colocar no forno a 180 graus Celsius por 50 minutos. E para finalizar, depois de assado, a gente vai passar a manteiga para dar aquela leve douradinha. Agora que a gente já viu o processo do pão, é importante entender como tudo isso acontece e quais são as reações envolvidas. É importante lembrar também que, dentre todos os tipos de fermentação que existem, o pão ele passa pelo tipo de fermentação alcoólica. A farinha de trigo é rica em carboidratos e proteínas, e quando entra em contato com a água, acaba sendo hidratada e estabelece ligações moleculares, formando uma malha glutínica, que é o conhecido como glúten.
É essa estrutura que dá elasticidade para a massa. O açúcar é adicionado por dois motivos principais. O primeiro é de servir de alimento para as leveduras que o consomem para produzir o gás carbônico. Porém, o açúcar também é importante para dar coloração ao alimento. Sabe o dourado da casca do pão? Ele vem exatamente da caramelização desse açúcar presente na massa. Outro ingrediente que não pode faltar no pão é o fermento. Ele pode ser de diversos tipos, e nessa receita usamos o biológico, formado por leveduras que vão consumir o açúcar, que é a glicose. Todos eles têm a função de permitir que a massa cresça, devido à produção de gás no interior da massa. Assim, quando ela é sovada, há a entrada de ar que deixa o pão mais macio e facilita a fermentação. Quando o pão está moldado, com o tamanho e formato desejado, é a hora de fermentar e esperar que ele cresça, ou seja, deixar ele descansando para que as leveduras atuem consumindo a glicose e liberando o gás carbônico. É por isso que o pão cresce, por causa dessas reações. Esse processo só vai ser interrompido com uma alteração drástica de temperatura, que é quando o pão vai para o forno para ser assado. E esse foi o nosso trabalho. Esperamos que todos tenham entendido pelo menos um pouquinho sobre a questão da fermentação de um pão e estamos abertos às dúvidas. Obrigado!